Olá, o Boletim NH News começa falando, infelizmente, de tragédia. Um universitário de 22 anos foi vítima de latrocínio próximo a Unicinos, em São Leopoldo. Ele foi atingido por 3 disparos de arma de fogo. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Frederico de Almeida, de 22 anos, teria saído da aula na Unicinos e ido a um bar nas proximidades. Segundo testemunhas, quando ele saía do local e se aproximava do carro estacionado nesta rua, foi abordado por 3 homens que saíram de um Clio prata. 3 disparos atingiram o braço e o tórax do jovem. Ele chegou a ser levado para o Hospital Centenário, mas morreu mais tarde. O corpo do universitário foi velado em Novo Hamburgo e depois seguiu para Soledade, cidade da família. O veículo do estudante de geologia foi levado pelos criminosos. Depois de terem subtraído o automóvel, eles seguiram em comboio os 2 automóveis em direção à Avenida Unicinos, seguindo então na direção da estação do trem. E a partir dali nós não temos mais notícias do destino desses automóveis. As equipes estiveram ontem à noite mesmo no local do fato e continuam desde hoje de manhã empenhadas na busca de vestígios e também de imagens que possam apontar a autoria desse fato. Hoje nós ouvimos algumas testemunhas que presenciaram o que ocorreu logo depois da abordagem desse rapaz, na tentativa também de reconstruir a dinâmica em que ocorreu o fato. Infelizmente nós não temos ninguém que tenha presenciado diretamente a ação, no momento em que ela ocorreu. Nesse caso, nós ainda não temos a explicação do motivo pelo qual houve o óbito do Frederico. Se houve crueldade simplesmente por parte dos criminosos, ou se houve algum tipo de menção à reação por parte da vítima. É uma coisa que nós precisamos ainda avaliar quando prendermos esses indivíduos, porque só eles é que poderão nos contar essa história, já que nós não temos nenhuma testemunha ocular do fato. Criminosos atacaram uma agência do Sicredi em Santa Maria do Herval. O município, com cerca de 7.000 habitantes, passou por momentos de terror com a ação dos 5 criminosos. O caso aconteceu por volta da 1h30 da madrugada desta sexta-feira. Os bandidos usaram dinamite para explodir a agência, que fica na área central da cidade. Segundo a Brigada Militar, cápsulas de fuzil calibre 556 foram encontradas pelas ruas. Os bandidos ainda espalharam miguelitos na rua onde fica o quartel da brigada. A estrutura do prédio ficou comprometida. O cofre ficou completamente destruído. O DEI que investiga o caso. A polícia ainda não confirma o valor levado pelos criminosos devido à destruição de toda a estrutura da agência bancária. Moradores do bairro Canudos tiveram problemas no serviço de energia elétrica depois que um poste ficou danificado após ser atingido por um veículo. O automóvel teria batido no poste após ser atingido por uma caminhonete furtada com placas de São Leopoldo. Segundo o inspetor da Guarda Municipal, Emerson Ednei Lopes, o caso aconteceu na rua Darcy Jaime Keller, quase na esquina com a rua Bartolomeu de Gusmão, ainda na manhã desta sexta-feira. Os agentes que viram o acidente estranharam a atitude do motorista da caminhonete, que não teria prestado atendimento à vítima, e seguiram o veículo pelas ruas do bairro Canudos. Ao acessar a rua Silvio Gilberto Christmann, a Guarda Municipal encontrou o veículo abandonado às margens do Arroio Pampa. A caminhonete foi apreendida. A vítima deixou o local aparentemente sem ferimentos graves. O trânsito no trecho do acidente ficou interrompido em uma quadra para o conserto do poste. E os bombeiros encontraram o corpo do adolescente que desapareceu no Rio Paranhana no dia 2 de novembro. O menino Vitor Emanuel de Oliveira, de 14 anos, foi encontrado no Arroio Campf, em Igrejinha. O adolescente desapareceu por volta das 2 horas da tarde do dia 2 de novembro, enquanto pescava com os amigos no Rio Paranhana. Ele teria se desequilibrado e caído na água. Bombeiros trabalharam nas buscas do jovem, que escorregou em um dos trechos do rio que fica próximo ao bairro Garibaldi. Esta foi a edição do Boletim NH News. A gente volta a qualquer momento com mais notícias em vídeo. Até mais!